Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha, telespectador da TV Mundo Maior e também compartilhando esse material, todo esse conteúdo com o YouTube Tatiana Benites. Então, você que nos acompanha, gratidão, gratidão, gratidão. Nós vamos agora até a cidade de Itápolis. Olha, Itápolis, no município aqui do estado de São Paulo. Olha, 100 quilômetros ali de Ribeirão Preto, de Araraquara, de São José do Rio Preto, de Bauru. E lá nós vamos conversar com o Bruno Ferreira. E o Bruno Ferreira vai conversar com a gente hoje o tema do programa, a lógica da reencarnação. Deixa eu trazer o Bruno, então, para a gente conversar. Bruno, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, o YouTube Tatiana Benites. Bruno Ferreira, tudo bem contigo, Bruno? Tudo bem, Damião. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite a todos que nos acompanham aí. Que Jesus possa nos abençoar nessa conversa. Bruno, para a gente começar, aquele que está aqui chegando, para e fala, Bruno Ferreira, se apresenta para a gente. Conta um pouco de você, Bruno Ferreira, por Bruno Ferreira. Bom, eu sou natural de Antônio Carlos, Minas Gerais, sou mineiro, e nasci numa família espírita, e desde então, né, tenho trabalhado e participado do movimento espírita da cidade de Antônio Carlos, Barbacena, Viçosa, cidade onde eu estudei em Minas Gerais, e me mudei há alguns anos para a cidade de Itápolis, onde eu tenho atuado no movimento espírita daqui, vinculado ao Centro Espírita Nova Era. Então, já tive a oportunidade, né, de trabalhar com evangelização infantil, com grupos de estudo e também divulgação do Evangelho de Jesus através de palestras e de entrevistas, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje e participar desse momento. Vamos, então, a partir de agora, com o Bruno Ferreira, trazendo o tema de hoje, a lógica. Então, meus irmãos, o tema que eu escolhi para nós conversarmos hoje, né, sobre a lógica da reencarnação, é um tema muito interessante, que normalmente surgem muitas dúvidas, sobretudo por aqueles que estão começando, né, a estudar a doutrina espírita ou buscando a doutrina espírita para esclarecer questões da sua própria vida, né, dúvidas com relação ao porquê das coisas principalmente. Esse tema, ele nos fala muito sobre a justiça de Deus, ele nos fala muito sobre o porquê de nós encontrarmos determinadas situações na nossa vida, os desafios, né, que muitas vezes a gente reclama, por que que eles ocorrem e por que que a gente vê tantas desigualdades, né, em termos de situações, de vivências, de experiências entre as pessoas. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho por que que a reencarnação ela é lógica e ela faz sentido para nós. Então eu começo, né, a nossa fala com o seguinte questionamento: como nós entendemos Deus? Essa pergunta ela é muito importante porque cada um de nós tem uma concepção diferente do que é Deus, né? Alguns vão entender Deus como um criador mais austero, né? Um Deus vingativo, que vincula muito a ideia que Moisés nos trazia, mas outros já vão ter uma concepção de que Deus é um Pai misericordioso, é o Criador de todos os seres, e a doutrina espírita veio justamente nos dizer isso, que Deus é a inteligência suprema que criou todas as coisas. E quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós automaticamente vinculamos ele a um amor, né? Porque sendo Criador e sendo Pai, ele há de ser um Pai amoroso, ele há de ser um Pai misericordioso, um Pai que perdoa, mas um Pai também que é justo. E a justiça é uma palavra muito importante para nós hoje, nessa discussão. Eu trago aqui algumas imagens, né, mas que na verdade são situações que ocorrem rotineiramente na nossa sociedade e que muitas vezes a gente não para pensar. Dentro da nossa sociedade, nós encontramos situações, né, que representam desigualdades muito grandes, tanto do aspecto material, quanto até do ponto de vista intelectual. Então, nós vemos hoje
no nosso planeta pessoas que têm uma situação financeira muito boa, que moram em mansões, usam roupas caríssimas, né? Têm muito dinheiro, têm carros de luxo, enquanto outras pessoas, elas vivem em condição de pobreza, de simplicidade, muitas vezes de miséria, sem ter onde morar, sem ter o que comer, né? Então são situações, são extremos que a gente encontra, infelizmente, com muita naturalidade dentro da nossa sociedade, né? E a gente se questiona por que que Deus dá tanto a uma pessoa e dá tão pouco a outra. Por que será que isso ocorre? Outras situações que nós vemos, né, é justamente da longevidade, da vida longa de algumas pessoas, enquanto outras têm uma vida tão curta. Crianças que morrem tão precocemente, com poucos dias de vida, enquanto outras pessoas vivem durante anos e anos, né, uma vida cheia de, não vou falar que plena de saúde, mas muitas vezes uma vida mais tranquila com relação à sua própria saúde. Enquanto outros, às vezes, desde cedo, enfrentam doenças e situações muito difíceis de saúde. Então, por que que nós vemos também esses extremos com relação ao tempo de vida e à qualidade de vida das pessoas? Será que Deus é justo, então, né, já que nós falamos dos atributos dele? Então, todas essas questões, né, elas podem ser entendidas estudadas, né, sobre dois aspectos: a da unicidade das existências e a da pluralidade das existências. O que que a ideia da unicidade da existência ela traz para a gente? Existem dois aspectos sobre essa teoria, né, essa ideia da unicidade da existência, ou seja, que o indivíduo ele teria uma única vida. Uma sobre o aspecto material e a outra sobre um aspecto mais espiritual. Sobre o aspecto material, nós temos a ideia materialista, né, de que a vida ela começa no momento da concepção, a partir do momento que o corpo, né, é criado, começa-se a vida, e a vida se encerra com o cessamento das atividades, do funcionamento dos órgãos do corpo. Então, quando o corpo deixa de funcionar, a vida ela acaba. Convenhamos, né, que se nós entendermos a vida sob esse aspecto puramente material, sem acreditar que existe algo além da vida, ou que não existia algo antes do nosso corpo existir, a gente não consegue explicar muito bem o porquê dessas desigualdades. Essas questões que a gente vê em sociedade, elas não vão fazer muito sentido. Por que que uma pessoa tem uma aptidão para uma determinada área e outra tem mais facilidade para outra? Por que que uma pessoa passa durante a sua vida por problemas de saúde, enquanto outras não têm? Seria realmente uma atribuição do acaso, da aleatoriedade, né? Então, como que a gente poderia explicar isso? Tomando como ponto de partida essa ideia materialista da vida e da unicidade da existência, a gente não conseguiria talvez nem conceber a existência de Deus, sequer do Espírito, e sequer justificar todas essas coisas que nós encontramos em sociedade. E também não encontraremos motivação para sermos pessoas melhores. Afinal, para que que eu vou me tornar um espírito, um ser melhor, se nada me aguarda, né, após essa vida? Se a vida termina com a morte do meu corpo físico. Então, a tendência é nós levarmos com esse pensamento uma vida até mais leviana, mais irresponsável, né, buscando os divertimentos, os prazeres irresponsáveis, porque afinal a vida seria única e seria uma vida meio que sem propósitos nobres, né? Mas nós temos também, dentro da unicidade da existência, uma visão mais espiritualista, que na verdade é a que predomina na maioria das religiões cristãs, né? Então, por essa ideia, né, o espírito seria criado por Deus no momento do nascimento do corpo, né, da concepção, e ao longo da sua vida, pelas suas atitudes, pela forma como ele conduziu, né, a sua vida e a sua relação com o próximo, consigo mesmo, esse indivíduo, depois que o corpo morresse, sobreviveria e iria habitar um mundo espiritual, que em algumas concepções seria o céu e seria o inferno, mas que a vida se resumiria a uma só, a vida física. Então não existiriam encarnações, apenas uma única vida. Mas quando a gente olha sobre esse aspecto também, a gente não consegue explicar o porquê dessas desigualdades. Por que que então, se nós temos uma única oportunidade de fazer, né, coisas boas, ou fazermos, ou
levarmos a nossa vida para um caminho mais obscuro, como que a gente explicaria o porquê que algumas pessoas, que Deus daria para algumas pessoas uma vida mais fácil em termos materiais e outra uma vida cheia de dificuldade? A um, né, problemas de saúde, a outro uma vida mais saudável. A uma pessoa poder viver muitos anos, enquanto a outra criancinha já está enfrentando problemas, né, que nós adultos, com a maturidade que muitas vezes nós temos dificuldade de enfrentar. Ou até mesmo falar das mortes precoces, né, de crianças que mal viveram, que não tiveram nem tempo de fazer algo ruim para merecer algo ruim. Então, que tempo teriam essas crianças, né, para construir algo para a vida além do túmulo? Então, a gente não consegue justificar o porquê de existirem tratamentos diferentes se Deus é justo, quando nós analisamos que a vida é uma só. Mas a pluralidade das existências, ela nos explica o porquê de tantas diferenças. Ela explica para a gente o porquê, né, de nós encontrarmos situações tão desiguais, de passarmos por determinadas situações que a priori a gente pensa, mas eu não fiz nada nessa vida para merecer isso, né? Eu não estou colhendo nada que eu fiz nesse momento. Então, onde pode estar a causa? Se não numa vida atual, talvez em vidas anteriores, né? E aí vem o conceito da pluralidade das existências. Mas antes da gente abordar, né, esse conceito da pluralidade das existências, é importante que a gente entenda, né, o que é o espírito na concepção do espiritismo. O espiritismo nos diz que todos nós estamos aqui no planeta Terra, somos espíritos encarnados, espíritos em evolução. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, há milênios e milênios de anos atrás, como verdadeiras crianças espirituais, passando por um processo de amadurecimento, de aprendizado, de despertar dos nossos potenciais divinos, através das experiências que nós vamos tendo ao longo das nossas encarnações, habitando, animando corpos materiais que nos possibilitam a convivência, a interação, a depuração dos nossos valores morais através dessa vida material. Então nós encarnamos, nós espíritos encarnamos nesse corpo de carne, passamos por uma determinada experiência durante um determinado tempo, voltamos para o mundo espiritual quando o nosso corpo já não é capaz de manter a vida, né, de funcionar. Passamos um período de tempo no mundo espiritual, aprendendo, nos preparando para uma nova encarnação, até que um dia, ao longo dessas várias encarnações e dessa nossa evolução intelectual e moral, nós nos tornemos espíritos puros, ao qual Jesus é o nosso maior exemplo. Espíritos perfeitos, né? Obviamente uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Então, essas experiências, ora no mundo espiritual, ora no mundo físico, no mundo material, animando, dando vida a um corpo físico, material, nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo. E para isso, nós precisamos de um veículo, um intermédio, na verdade, entre algo que é extremamente sutil e rarefeito, como o espírito, e algo extremamente bruto, grosseiro, materializado, que é o nosso corpo material, que seria esse perispírito, né? Que Kardec faz uma comparação bastante interessante. Ele compara o espírito, o perispírito, o corpo perispiritual, que faz esse intermédio com o corpo físico, como um fruto de abacate, em que a semente, que é o princípio da vida, aquilo que origina a vida, estaria internamente ali revestido por uma polpa, né, um pouco mais maleável, e depois revestido por uma casca mais dura, que seria o nosso corpo físico. E aí nós temos então a representação de um espírito, né, que é o nosso princípio, né, espiritual, o nosso corpo semimaterial, que faz esse intercâmbio com o corpo físico, e um corpo material, que é o que nós animamos, e que é um corpo diferente de acordo com as encarnações que nós vamos tendo, feito especificamente para cada um de nós. Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o conceito da encarnação, para nós entendermos essa lógica deles. Então, o que é a encarnação? No Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam para a gente que a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal,
mas em um outro corpo, novamente formado por ela e que nada tem de comum com o antigo. Então, reencarnar é retornar, é a alma retornando à vida material, animando um outro corpo de carne. Porque nós vemos em algumas passagens evangélicas a ideia da ressurreição, né? Porque os judeus eles não entendiam muito bem como seria esse retorno. Eles não tinham conceitos bem elaborados sobre a vida espiritual, sobre a existência do espírito, do corpo físico, então eles não sabiam como se dava. Então muitas religiões ainda hoje, né, acreditam que a volta do espírito, ela se dá às vezes no mesmo corpo, mas a ciência já prova para gente que isso não é possível, né? Porque o nosso corpo físico ele se deteriora e ele faz parte, passa a fazer parte de outros elementos aí da natureza, né? Então, o corpo que é formado para a nossa encarnação, ele é feito especificamente para a gente naquela oportunidade. Isso é interessante porque certa vez uma pessoa, né, me questionou dizendo que a família, né, dessa pessoa acreditava que ela era a reencarnação de uma tia dela. E porque elas eram muito parecidas, tinham jeitos, né, muito similares. E ela me perguntou: será que eu sou mesmo a reencarnação da minha tia? Eu achando um pouquinho estranha, né, a história, eu perguntei: mas quando a sua tia desencarnou? E ela falou: eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Eu falei: então uma coisa eu posso te garantir, você não é a encarnação da sua filha, da sua tia, perdão, né? Porque senão o que era você até os 6 anos de idade? Então, o espírito, ele anima um corpo de carne a partir do momento da concepção, né? Quando o óvulo e o espermatozoide eles se juntam ali, o espírito já começa, né, a sua encarnação, já está ali conectado. Então, cada corpo é formado exatamente para as necessidades daquele espírito. Então, hoje nós temos o corpo que nós precisamos, com as limitações, com os desafios, mas também com as características positivas que a gente precisa para exercer as nossas atividades e crescer dentro daquilo que a vida nos possibilita. Então, continuando aqui, uma coisa que normalmente, né, as pessoas acreditam é que a ideia da encarnação, ela surgiu do espiritismo, né, que é um conceito espírita. Mas a verdade é que a reencarnação ela existe desde muito tempo. O espiritismo ele não inventou a reencarnação. Quando nós pegamos as antigas civilizações, né, os egípcios, eles acreditavam em reencarnação. Os hindus acreditavam em reencarnação. O budismo acredita em reencarnação. Sócrates, Platão divulgavam a reencarnação. Obviamente o conceito ele variava um pouquinho dependendo da interpretação que se dava, mas é uma ideia muito antiga, né, que inclusive imperava sobre alguns povos indígenas. Então o espiritismo não foi o criador dessa ideia, mas o espiritismo encontrou lógica, né, e os espíritos defenderam essa lógica, mostrando que a reencarnação ela faz parte das leis de Deus. E a reencarnação, ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Muitas pessoas falam que a gente não tem provas da reencarnação na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas isso não é verdade. A gente vê várias passagens, né, que deixam implícita ali a ideia da reencarnação. A gente sabe que a Bíblia, né, de certa forma, ela sofreu inúmeras modificações, mas a essência ela continua sempre a mesma, né? Imaginemos o trabalho da espiritualidade para manter intacto aquele conteúdo moral que nos faria, né, crescer e evoluir ao longo das nossas existências. Então, eu separei aqui algumas passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para a gente ver que até mesmo Jesus falava muitas vezes sobre a reencarnação. Então, lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 19, há a seguinte frase: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então está muito claro aqui, né, a ideia da volta do espírito ao corpo de carne. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, eles viverão de novo. E aqueles que estavam
mortos, eles ressuscitarão. Obviamente, eles não entendiam muito bem como se daria isso, talvez até pudessem pensar que seria no mesmo corpo, né? Mas, de qualquer forma, aqui nós vemos a ideia clara de que o espírito, ele sobrevive à morte e ele volta outras vezes a animar um corpo de carne. Nós vamos ver isso, então, também nas passagens do Novo Testamento. Então, em Mateus e Marcos, nós encontramos passagens que falam: seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Essa é a passagem, talvez uma das mais claras que Jesus mostra, que não só ele falava sobre a reencarnação, mas também que os seus discípulos entenderam, né, o que é a reencarnação e tiveram até um exemplo ali. Então havia, né, o prenúncio de que Elias, que era um antigo profeta, ele voltaria e anunciaria a vinda do Messias. E aí, questionado sobre essa vinda dele, né, Jesus disse que Elias já tinha vindo, mas que as pessoas não reconheceram e trataram ele como lhes aprouve. E quando a gente pega a figura de João Batista, né, e estuda, né, o que ele fez, basicamente ele anunciava a vinda do Messias e apresentou Jesus como esse Messias. Mas o que as pessoas fizeram com ele? Não reconheceram ele como Elias, obviamente, porque ele estava num corpo diferente, era uma nova encarnação, mas com uma missão já profetizada, né? E aí acabaram cortando a cabeça de Elias, né? E ao dizer isso, os próprios espíritos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, né? João Batista teve a cabeça cortada. Então, os discípulos mesmos chegaram à conclusão de que Elias já tinha vindo num outro corpo, numa nova encarnação, cumprido a missão dele de anunciar a vinda do Messias, mas que as pessoas não o receberam bem, não o reconheceram, né, e acabaram matando o João Batista. Então é muito clara essa passagem, né? Bem interessante. E nós vamos encontrar também outras passagens do Novo Testamento. Uma delas é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Então Nicodemos era um fariseu, um homem muito importante, muito culto, né? Muito respeitado na época. E ele diz a Jesus: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus lhe respondeu: em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, né, como judeu, não entendia o que significaria esse renascer de novo, né? E ele pergunta para Jesus: como pode nascer um homem já velho? Poderia tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Isso porque eles não tinham uma ideia clara sobre o que era o espírito, sobre o perispírito, fazendo essa conexão com o corpo de carne, que o espírito depois da morte voltaria ao mundo espiritual e então retornaria num novo corpo, mas sendo ele o mesmo espírito, com as mesmas características, trazendo toda a sua bagagem espiritual. Nicodemos ainda não tinha a base para entender isso. Então Jesus falou para ele: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, como entender esse renascimento da água e do espírito? Algumas filosofias entendem o renascimento da água e do espírito como a água do batismo, né? Mas quando nós estudamos o Antigo Testamento, principalmente a parte de Gênesis, né, da formação das coisas, a gente vê que a água é utilizada muito como elemento que representa a matéria, né? Da água surgiram os continentes, o elemento árido, da água surgiram os animais, da água surgiu o firmamento. Então é colocado mais ou menos assim, né, na Gênese. Porque a água representava a vida material,
né? E a ciência hoje, inclusive, nos mostra, né, que os micro-organismos, né, os primeiros seres mais simples, eles saíram da água, né? Então, a água, ela possibilitou a vida orgânica, a vida material. E, então, não é possível renascer da água e do espírito, ou seja, com o corpo material, a água representando o elemento material, e o espírito, que é o princípio inteligente. Então, se a gente não renasce, não reencarna com um novo corpo material, né, e o nosso espírito estagiando e animando nesse corpo, a gente não vai ver o reino de Deus, simplesmente porque a gente não dá conta de fazer tudo o que a gente precisa numa encarnação só, né, para sermos igual a Jesus. Imagina só a inteligência que Jesus tinha, intelectual mesmo, né? Então, quando a gente estuda os milagres de Jesus, a gente chama de milagre aquilo que a gente não consegue explicar, não consegue entender, mas Jesus já tinha um domínio de tudo aquilo, dos mecanismos, das leis, para que ele pudesse, por exemplo, transformar a água em vinho, e entre outras coisas. Então, em uma encarnação, nós não damos conta, às vezes, nem de entender, né, o básico da matemática, às vezes temos dificuldade de entender até a nossa própria língua, né? Então, como que a gente vai querer fazer tudo que a gente precisa para se transformar moralmente, para crescer intelectualmente numa única existência? Mas aí, Jesus continua dizendo que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe nem para onde, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. E o mesmo se dá com todo aquele que é nascido do espírito. Então, olha só, ele deixa claro aqui que o que é corpo, o que é espírito. Se o corpo morre, o espírito ele continua vivo, né? E aí, quando ocorre a encarnação, esse espírito, o mesmo espírito, ele anima um outro corpo físico. Mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Nós não sabemos quando o espírito ele foi criado. E nós não sabemos exatamente o que vai ser de nós, né, quando nós voltarmos para o mundo espiritual. Onde nós estaremos, com quem nós conviveremos, qual a nossa situação exata. Então, essa é uma passagem muito bacana que mostra a conversa de Jesus com Nicodemos sobre a necessidade da reencarnação para a nossa evolução. E aí, Nicodemos ainda respondeu: como pode isso fazer-se? Então, mesmo sendo um doutor da lei, tendo todo o conhecimento das coisas naquela época, ele não era capaz de entender ainda o que era encarnação, né? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, Jesus estava mostrando que a encarnação aqui, ela é inclusive uma lei da natureza, né? O processo da encarnação envolve o nosso corpo material. Então, se quando ele fala das coisas materiais, Nicodemos já não entendia, imagina só se ele fosse ensinar tudo o que acontece do ponto de vista espiritual, né? Os mecanismos da encarnação, o que nós vamos encontrar do outro lado, como é a vida espiritual. Então, mesmo um homem mais culto daquela época, um dos homens mais cultos daquela época, não tinha condição ainda de entender tudo que Jesus poderia trazer em termos de conhecimento. Porque até o básico e o mais simples, que era o lógico, ainda não era compreensível. Como até hoje nós ainda temos dificuldade de entender isso. Mas é um processo. Muito bem. Falando então, né, mostrando que Jesus mesmo nos ensinou e nos falou da importância da encarnação para a nossa evolução, no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec perguntou para eles: qual é o fim objetivado com a reencarnação? Então, para que ela serve? E eles responderam bem diretamente: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? E nós começamos a nossa conversa falando justamente sobre a justiça de Deus, né? Diante de todas essas desigualdades. Então, por que elas ocorrem? A reencarnação vem explicar isso, nos mostrando que muitas coisas, muitas dessas situações difíceis, das desigualdades que nós encontramos hoje, elas são reflexos talvez de expiações que nós trazemos do passado. O que seria expiação?
é a oportunidade de correção e de aprendizado de erros, de equívocos, de comportamentos que não foram bons do nosso passado espiritual, de outras encarnações. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas às vezes essa colheita ela demora um pouquinho. E às vezes Deus permite que a gente parcele a colheita, principalmente quando a gente não plantou coisas boas, para a gente não sofrer demais. Então, se a gente não encontra hoje a justificativa nessa vida para as coisas que ocorrem conosco, talvez seja porque essas coisas elas tenham a sua origem e a sua explicação em encarnações anteriores. Por que eu estou doente hoje? Né? Se eu não fiz nada nessa vida, fiz o bem para as pessoas, mas será que na minha vida anterior eu não, talvez tenha prejudicado alguém, né? Não tenha ferido alguém, não tenha sido inconsequente e imprudente com a minha própria saúde, trazendo, através da inconsequência das minhas atitudes, problemas materiais, né, de saúde? Então, né, a causa desses desafios que a gente encontra na vida, se eles não estão aqui, eles podem estar em vidas anteriores. Então, quando a gente pensa numa criança, né, passando dificuldade, como que pode Deus permitir, né, pensando sobre o aspecto de uma única existência, que uma criancinha esteja passando por tanta coisa, né, enquanto tem um adulto lá feliz, esbanjando saúde, né, não parece lógico. Mas quando nós entendemos que aquela criança, ela é um espírito em evolução, né, que em algum momento já foi um adulto e que talvez, sendo adulto, também cometeu os seus equívocos, os seus erros, e hoje está tendo a oportunidade de passar por uma situação que lhe permita, né, a sua purificação espiritual, o seu aprendizado, sua mudança de atitudes enquanto espírito. Então, todo desafio, né, que nós, eu não vou dizer todo, né, mas os desafios, os problemas que surgem na nossa vida e que a gente tem dificuldade muitas vezes de lidar, são situações que talvez nós mesmos pedimos enquanto nós estávamos no mundo espiritual, justamente como uma oportunidade da gente se libertar desses equívocos que a gente cometeu. Outras vezes, nós pedimos determinadas situações que não são reflexo de coisas erradas que nós fizemos. São situações que nós, enquanto espíritos, no mundo espiritual, entendemos que elas nos vão ajudar a crescer e a evoluir em determinado aspecto. É o que nós chamamos de provações, né? Então, às vezes, eu peço um desafio para a minha vida, para eu fortalecer a minha resignação, a minha humildade, o meu amor ao próximo, o meu amor a mim mesmo, né? Então, nem tudo é erro do passado. Mas se hoje eu passo por desafios, é porque eu não sou o espírito puro, né? Porque eu sou um espírito que ainda precisa passar por essas situações que nos tiram da nossa zona de conforto, para a gente justamente poder acelerar o nosso processo de evolução e crescer um pouquinho mais rápido. Outras vezes, né, gente, a gente não pode atribuir tudo a encarnações anteriores ou a provações que nós escolhemos no mundo espiritual. Muitas das coisas, dos problemas que nós encontramos hoje, é um reflexo da nossa imprudência, da nossa leviandade nessa mesma existência, na forma como nós conduzimos a nossa vida equivocadamente, né? Da falta de responsabilidade, de cuidado com a nossa saúde, da falta de respeito com o nosso próximo, da falta de empatia, né? Então, a partir do momento que nós vamos evoluindo enquanto espíritos, a nossa sociedade ela vai evoluindo também, e a gente vai notando cada vez menos a redução dessas desigualdades que ocorrem na sociedade, que é um reflexo de cada indivíduo, né, e que se reproduz na coletividade. Então, o objetivo da encarnação é o nosso melhoramento através dessas experiências. E isso mostra a justiça de Deus, que não vai permitir que um indivíduo que erre numa única existência, ele sofra eternamente no inferno, que ele tenha outras oportunidades de continuar crescendo, de corrigir o que ele fez, né? Então, se hoje nós cometemos um equívoco e a gente não tem como, não dá tempo de consertar, ou as pessoas que estavam envolvidas já não estão conosco, em algum momento nós teremos essa oportunidade de nos refazermos de novo. Agora, o que a gente não pode é deixar para amanhã o que a gente tem condição de fazer hoje, né? Porque aí a gente está procrastinando as tarefas,
aumentando a nossa responsabilidade diante da situação. E aí, a próxima oportunidade que nós tivermos, ela pode não nos oferecer condições tão boas e tão fáceis quanto a que nós estamos tendo hoje, justamente para que nós valorizemos a vida e valorizemos a nossa encarnação. Então, não vamos deixar para a próxima encarnação para a gente resolver as coisas, porque a gente não sabe, né, quais vão ser as circunstâncias e o quão difícil vai ser, justamente porque a gente desperdiçou a oportunidade agora. Tá? Então, teremos outras oportunidades? Teremos, né, mas a gente tem que aproveitar essa até para não arrastar sofrimento, né, dificuldades, desafios para as nossas próximas existências e elas serem cada vez melhores, né, sermos cada vez mais felizes, mais rapidamente. Então, eu vou passar aqui rapidinho, né, só por um estudo que foi feito por o professor Ian Stevenson há algumas décadas atrás, né, um estudo antigo. Ele era um professor da Universidade da Pensilvânia e escreveu um livro intitulado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ele era um psicanalista, né, na verdade um psiquiatra, e ele estudava esses casos de paranormalidade, principalmente de pessoas que se recordavam de encarnações anteriores. Esse não é um livro espírita, ele não é um livro de viés, de cunho religioso, ele é um estudo acadêmico, científico, utilizando a metodologia que esse professor universitário ele dispunha na época enquanto ciência. Porque a gente sabe que a ciência hoje ela não tem meios exatos, né, de comprovar pelo método científico que nós temos hoje o que é e como se processa a encarnação e até a própria existência do espírito. Embora nós temos evoluído muito nesse sentido, inclusive dentro das universidades. Mas ele fez esse estudo que é muito interessante, foi muito bem criticado, né? Criticado positivamente pela comunidade científica, por causa do critério que ele teve em estudar esses casos, de verificar a legitimidade deles, né? De verificar se eram verdadeiros, se esses casos de lembranças eles batiam realmente com as situações que as pessoas descreviam. Então ele saiu pelo mundo buscando pessoas que se lembravam das suas existências anteriores. Ele vai relatando nesse livro alguns casos dessa lembrança. E bem rapidinho, né, um desses casos que ele narra é o caso de uma moça que vivia no Rio Grande do Sul. Então, 2 ou 3 desses casos eles ocorrem no Brasil. E lá ele estuda o caso de uma moça que era chamada carinhosamente de Sinhazinha. E a Sinhazinha, ela era uma moça que vivia muito afastada, né, num vilarejo chamado Dom Feliciano, perto de Porto Alegre, e de vez em quando ela ia visitar sua amiga, que se chamava Hilda, né? E aí o que acontece? Como ela ficava muito sozinha, ela se sentia, né, muito solitária. E por 2 vezes ela se apaixonou por homens, né, que o pai dela não aprovou o relacionamento. Isso aconteceu muito próximo da época da escravidão. Então são casos bem antigos. E o pai dela não permitiu que ela, né, namorasse com esses 2 homens, e um deles acabou se matando, inclusive. Então ela entrou num estado de depressão muito forte, né, e foi perdendo o amor pela vida e acabou adoecendo. Numa dessas ocasiões, ela acabou adquirindo tuberculose, né, e já perdendo as forças orgânicas, ela conversa com a sua amiga e fala para ela que iria retornar como uma filha dela na próxima vida. E que essa amiga dela, que era uma pessoa muito querida, né, que ela amava muito, que ela receberia então como filha, e que quando ela tivesse a idade que já pudesse falar, ela iria descrever coisas sobre essa vida anterior dela para que a amiga pudesse saber que ela era ela que tinha voltado. Né? E aí ela desencarna um dia depois de fazer esse relato para a amiga, e 10 meses depois, essa amiga dela dá à luz a um bebê, que se chamava Marta. E aí a Marta, quando ela teve 2 anos de idade, ela começou, 2 para 3 anos de idade, ela começou a falar algumas coisas da sua vida anterior. E um desses casos que são documentados, eu vou passar só um fragmentozinho para a gente ver como é interessante a lembrança que ela teve. Então a Marta
estava com a Lola. Lola era a irmãzinha mais velha dela, que já era nascida quando a Sinhazinha, né, ainda estava viva. Lola, carregue-me nas costas. E a Lola falou, você sabe andar muito bem, não preciso carregar você. E a Marta falou, quando eu era grande, você pequena, eu costumava muitas vezes carregar você. E a Lola, quando você era grande, naquele tempo eu não morava aqui, morava longe, num lugar onde havia muitas vacas, bois e laranjas, e onde havia também animais que pareciam cabras, mas que não eram cabras. Ela se referia a carneiros, mas como ela não sabia o que era, né? Essas palavras descreviam a fazenda dos pais da falecida Sinhá no interior. E assim conversando, Lola e Marta foram andando e chegaram em casa. Então Lola nos contou aquelas ideias, né, isso é o pai dela falando, esquisitas sobre a sua irmãzinha. E eu lhe disse, filhinha, nunca morei lá onde você disse que morou. E ela disse, sim, mas naquele tempo eu tinha outros pais. E você tinha uma empregada preta como a que temos hoje, lembrando que isso era na época da escravidão, então os termos são, né, daquela época. Ela estava se referindo a uma pretinha órfã que minha mulher e eu tínhamos recolhido. E a Marta falou, não, nossa empregada preta lá já era grande, como também a cozinheira, mas tínhamos um pretinho e um dia ele esqueceu de ir buscar água e meu pai lhe bateu. E ele falou, eu nunca bati em nenhum pretinho, filhinha. E a Marta, mas foi o meu outro pai quem bateu nele. E o pretinho gritou para mim, Sinhazinha, ajude-me. E eu pedi ao meu pai que lhe batesse, e o negrinho saiu correndo para buscar água. Ele trouxe água do riacho? Não, papai, explicou Marta. Não havia nenhum riacho lá. Ele trouxe a água de um poço. E isso estava correto com relação à descrição da casa da Sinhá. Quem era essa Sinhá ou Sinhazinha? Era eu, mas naquele tempo eu tinha um outro nome. Meu nome era Maria e eu tinha mais um outro nome, da qual eu não me lembro mais. Então, olha só que interessante, né, a nitidez da recordação que ela tinha. A partir daí, ela fez mais vários relatos de situações. Esses casos eles foram investigados, o ambiente em que ela descrevia, as pessoas e histórias que ela contava também foram investigados pelo IAM. E foi um dos casos mais completos documentados de recordação de existências anteriores. Então, gente, para nós encerrarmos, né, eu quis trazer um estudo científico, né, uma literatura um pouco mais científica, mostrando esses casos relatados, e existem várias situações no mundo. E finalizo, né, com uma frase de Kardec que diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. A reencarnação, ela mostra a justiça de Deus, ela deixa clara essa justiça e mostra o seu amor por nós, né, que nos permite continuar crescendo sempre através dessas oportunidades de reencarnação, de renascimento, né, para que a gente possa ser cada vez mais felizes, espíritos cada vez mais puros e mais próximos de Jesus. Que Deus nos abençoe, né, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bruno, muito legal, né? Muito legal essa oportunidade, né? E é a lógica, né, da reencarnação, como você mesmo disse, né? O tema, né? Todo o proposto é a lógica, né? E é linda essa história da Sinhazinha, porque ele é muito didática, né? É tudo muito claro, né? E, na verdade, a gente vê bem isso, né? Tem toda uma lógica, né, Bruno? Exatamente. E o livro é muito interessante porque ele depois investiga todas as falas, né, todas as pessoas que ela conheceu, as situações que ela descreveu, e a gente vê assim que esses casos eles acontecem até mais do que a gente imagina, mas poucas vezes são documentados com esse rigor, né, com essa inteligência que esse pesquisador teve. Bruno, olha, obrigado pelo tema, né, a lógica da reencarnação. O Bruno Ferreira, que está em Itápolis, no interior de São Paulo. Obrigado pela oportunidade. Gratidão. Deixo esse espaço para a sua mensagem final para os amigos que nos acompanharam. Bruno. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, o convite que o Damião nos fez, né? Contem sempre conosco aí, e que Jesus possa iluminar o coração de cada um de nós, para que a gente saiba aproveitar bem essa nossa encarnação, né? E crescer o máximo que nós pudermos, sermos espíritos cada vez mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Bruno Ferreira falou hoje aqui no programa Sensibilidade, da lógica da reencarnação. Semana que vem estaremos juntos
com mais um programa. Mais uma vez, Bruno, gratidão, gratidão, gratidão. Você ouviu o programa Sensibilidade.